dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 19 de março, festa de São José. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos nessa festa o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 18, depois do 21 ao 24. José, esposo de Maria. Vale a pena hoje refletir sobre essa palavra, esposo. O que isso significa? Como é? Em que sentido José era esposo de Maria? Por que Deus quis um esposo ao lado da mãe do Salvador? Nos evangelhos da infância de Jesus, tanto é clara a virgindade de Maria, tanto é claro que Maria e José são esposos. José recebeu o chamado a criar com Maria aquele clima de amor terno que gerou a personalidade de Jesus, na mais pura castidade, na mais terna afetuosidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. O anjo disse a José em sonho: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje é a solene festa de São José, que interrompe o ritmo penitencial da Quaresma e nos convida a nos alegrar ao redor do esposo de Maria, Pai de Jesus, Pai da Igreja. De forma maravilhosa, o Papa João Paulo II descreveu a personalidade de José, de uma forma tão humana e tão extraordinária que nos surpreende. Diz São João Paulo II: O homem justo de Nazaré, José, possui sobretudo as características bem nítidas do esposo. O evangelista fala de Maria como de uma virgem desposada com um homem, chamado José. Lucas 1, 27. Antes de começar a realizar-se o mistério escondido desde todos os séculos em Deus, os evangelhos põem diante de nós a imagem do esposo e da esposa. Segundo o costume do povo hebraico, o matrimônio constava de duas fases. Primeiro era celebrado o matrimônio legal, o verdadeiro matrimônio, nós diríamos na igreja. E depois, só passado um certo período, é que o esposo introduzia a esposa na própria casa, portanto iniciavam a viver juntos. Portanto, antes de viver juntos com Maria, José era seu esposo, era já seu esposo, o matrimônio já tinha acontecido. Maria, porém, conservava no seu íntimo o desejo de fazer um dom total de si mesma exclusivamente a Deus. Maria tinha um coração de consagrada, toda para Deus. Podemos nos perguntar: de que modo este desejo se conciliava
com as núpcias, com o casamento. A resposta nos vem somente do desenrolar dos acontecimentos da salvação, isto é, da ação especial do próprio Deus. Desde o momento da Anunciação, Maria sabe que deve realizar-se o seu desejo virginal de entregar-se a Deus de modo exclusivo e total, precisamente tornando-se mãe do Filho de Deus. José é verdadeiro pai, mesmo se não ofereceu seus cromossomos físicos para Jesus. José exerce sua paternidade para com Jesus de várias formas, sublinha o Papa João Paulo II. José deu o nome a Jesus. Isso significava plena paternidade para os israelitas, porque era o pai que dava o nome e assegurou a ligação com a dinastia de Davi, como fala o Evangelho de hoje. José deu o amor paterno que Maria não podia dar. No Brasil se diz: mãe não é quem faz, mas quem cria. O mesmo se poderia dizer do pai: pai não é quem faz, mas quem cria. É claro que Jesus tinha o sangue, poderíamos dizer, entre aspas, o sangue do Espírito Santo em suas veias, e não de José. José é testemunha ocular do nascimento de Jesus na gruta de Belém, único testemunha junto com Maria, e sabemos quanto é importante na Bíblia ser testemunha ocular. José levou o menino Jesus para a circuncisão. Diz João Paulo II: sendo a circuncisão de um filho o primeiro dever religioso do pai, José, com esta cerimônia, exercitou um seu direito e dever em relação a Jesus. José se demonstrou verdadeiro pai na apresentação de Jesus ao templo. Esta cerimônia, referida por São Lucas, incluía o resgate do primogênito com 2 pombinhas. O resgate do primogênito é um outro dever do pai, que é cumprido por José. Ele salva Jesus e Maria das mãos do cruel Herodes, fugindo para o Egito, sem perder um segundo, como o anjo lhe havia dito. José foi um verdadeiro pai que deu o amor paterno que Maria não podia dar. Para compreender bem tudo isso, pense em como Jesus chamava o Pai do céu, Abá. Pois é, essa era a palavra que as crianças judias usavam para chamar seu próprio pai carnal. A experiência com José foi tão forte que Jesus chama Deus do mesmo modo que chamava seu pai José, Abá. José é verdadeiro pai, esposo de Maria. Vamos pensar em quem ensinou Jesus a trabalhar. Jesus, sabemos, é conhecido como carpinteiro, filho do carpinteiro. José ensinou a Jesus um trabalho e ensinou a ser homem. Jesus não era preguiçoso, Jesus não era desmiolado, Jesus não era efeminado, Jesus era forte e decidido. Tudo isso foi José que passou para Jesus. Sabemos que Maria não podia dar o que José dava, a masculinidade. A natureza humana não foi somente dar os cromossomos biológicos, mas dar a fonte masculina do amor. Para ser homem verdadeiro, Jesus precisou de José. Continua São João Paulo II. A paternidade de José se expressou concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício,
ao mistério da encarnação e à missão redentora de Jesus, para lhe fazer o dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho, e em ter convertido a sua vocação humana para o amor familiar na sobre-humana oblação de si, do seu coração e de todas as capacidades, no amor que empregou ao serviço do Messias, germinado na sua casa. Estas são as citações da exortação apostólica Redemptoris Custos. O crescimento de Jesus em sabedoria, estatura e graça deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de criar Jesus, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, no trabalho, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. Lhes era submisso. Irmãos, refletindo sobre tudo isso, se for necessário, vamos escutar 2 vezes este diário. Vamos concluir juntos com a oração a São José. Afastai de nós, ó Pai amadíssimo, esta peste de erros e de vícios. Assisti-nos propícios do céu, nesta luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora livrastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim hoje defendei a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de todas as adversidades. Vamos agora ler novamente o texto do Evangelho para pensar também em qual propósito podemos hoje tomar. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. O anjo disse a José em sonho: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Concretamente, irmãos, como podemos colocar em prática o propósito de hoje? O propósito que hoje escolhemos.
José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e acolheu sua esposa Maria. Paz e alegria a todos. José, homem justo, nos ajude nesse dia. Paz e alegria a todos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou a mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa,
sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim. Sim, sou feliz. Eu sou feliz. A pré-história da Missão Belém, claramente, é desde o ano 2000. Eu, com a Cacilda, que é a missionária que comigo iniciou e fundou a Missão Belém, fomos para a rua no centro de São Paulo, com outros missionários também, e começamos a partilhar e a dormir na rua. Isso foi um pouco a novidade que nos permitiu entrar no coração do povo de rua. Passei por tudo, criminalidade, tráfico de droga, prostituição, tudo, a ponto de ninguém me aguentar. Meu pai tentou me matar 2 vezes, né? De ninguém me aguentar e eu ir morar na rua, né? Eu sou do Espírito Santo, né? Lá de Vitória, lá. E na época que o padre Jean Pietro, ele era pároco lá, na favela lá em São Pedro, nessa época eu era traficante lá. E no final eu caí viciado também. Aí eu usava muita cocaína. Eu fiquei na Cracolândia mais ou menos uns 6 anos, assim, vendendo, né? Mas nesses 6 anos, 3 anos, eu experimentei a primeira vez. Aí, por ter esse consumo muito, eu comecei a roubar, né? Onde eu fui preso pela primeira vez. Aí eu fui pra FEBEM, fiquei preso na Tatuapé, da Vila Formosa. Tive tudo que uma criança pode ter, tive uma boa infância, tive um bom estudo, enfim, tudo que a vida ofereceu de bom eu tive, né? Chegou a um certo período da minha vida em que eu achei que era dono do mundo. Conclusão, comecei a praticar pequenos furtos, né, na região. Passei, depois não dava mais para praticar os furtos, comecei a roubar a minha própria família, né? Acabei com tudo que meu pai tinha. Aí depois eu acabei vindo para São Paulo e o padre estava começando uma comunidade de Jarinu há 9 anos e 3 meses atrás, e eu encontrei com ele novamente. Aí eu fiquei 7 meses em Jarinu em tratamento. Então eu peguei uma situação muito degradante. E nisso passou a missionária da missão, né? Ela pegou e falou assim: moça, você não quer ajuda? Eu olhei para a cara dela e falei assim: ajuda? O que você tem para me oferecer? Ela falou assim: tem um sítio assim. Eu falei: eu não vou lá então, mas só porque você é bonitinha, entendeu? Aí um dia passou uma mulher lá e eu pedi para abrir uma palavra, né? Aí ela falou que ia rezar para mim morrer porque eu não tinha mais jeito. Do jeito que eu estava, acho que nem Jesus dava jeito mais. Aí na hora eu fiquei assustado, eu falei: não, eu vou morrer, tem jeito sim. Aí eu lembrei da Missão Belém, eu lembrei que o Gilson tinha me falado e eu levantei e vim, meu. E um dia, depois de uma noite de depressão, passou uma mulher e me disse só uma coisa: Jesus te ama, né? Esse dia eu tive força para levantar e sair, pedir ajuda, né? E esse Jesus te ama que me impulsiona todos os dias, né? Os acolhidos são cerca de 2.000, 1.900, 2.000. Tem vezes que eles passam para 2.400,
quando tem a missão de rua. E eu falei, olha, Senhor, a partir de hoje eu vou entregar minha vida em suas mãos, né? Para que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser, né? E de lá para cá, minha vida dentro da Missão Belém tem sido abençoada, né? Aí me acolheram e me levaram pro sítio. Aí cheguei no sítio, aí eles foram me dar um banho, meu. Só que eles foram me dar um banho, eu tava com a roupa há um ano. Aí minha calça grudou na minha pele, porque eu tomava chuva, tomava sol e tudo, né? Aí colocaram a roupa em mim, cortaram meu cabelo, fizeram a barba. Aí eu passei na frente do espelho assim, aí eu vi o primeiro milagre que Deus fez. Ele tinha devolvido a minha imagem, né? A missão Belém se chama Belém porque queria repetir o mistério de Belém, a gruta de Belém. Jesus que nasce pobre, numa pobre gruta, no meio dos pobres. E nós queremos fazer o mesmo, nós queremos estar junto aos pobres. Por ter vivido uma vida de droga, por ter morado na rua por 3 anos, né, eu sempre tive o desejo de trabalhar com os pobres, né? Eu me apeguei nessa coisa, né, por eu ser ajudado, eu senti vontade de ajudar. Quando o povo fala que a Missão Belém é uma grande obra social que acolhe 2.000 pessoas, né? Os doentes são 520, vocês viram os doentes aqui, 520 doentes, pela maioria doentes mentais, que não teria paradeiro lá fora. Então eu falo, nossa, vocês são uma grande obra social. Eu fico muito mal, porque me parece que não é este modo de falar. Nós somos uma obra de Deus, uma obra de amor, uma obra de... É uma família, a Missão Belém, entende? Se a gente tivesse que escutar tudo o que se fala, aí a gente não teria colocado o pé na rua nunca. A Missão Belém cresceu porque muitas pessoas que estavam na rua vieram para a missão e ficaram, entende? Não é este o intuito, não é que todo mundo tenha que ficar, estes 48 mil, aonde colocaríamos. Porém, tem várias centenas que se disponibilizaram e que fizeram a escolha de ficar. Olha, isso te permite de entender o que é a vocação batismal. Por quê? Eles te dizem assim, Padre, se eu continuasse na rua, eu teria morrido. Tanto vale morrer para Jesus, tanto vale ficar servindo a Jesus. Mas Deus falava no meu coração, né? Eu preciso de você, né? O padre usa pessoas que já usou droga para fazer esse trabalho, para cuidar de casa, para coordenar, para evangelizar. O padre, ele é muito ocupado, muitas vezes assim, está viajando e tal. Então ele me colocou de frente na Cracolândia. Por eu respeitar eles respeitam eu. E eu consigo, através de Deus, assim, entrar e ajudar. O que eu falo para quem tem um filho que caiu nas drogas, ou de repente que caiu na rua, ou caiu nos vícios, entregue este teu filho para Deus, em primeiro lugar, porque ele é um filho de Deus antes que ser teu filho. E depois, não pense que ele seja um bicho, não trate ele como um bicho, porque muitas vezes as pessoas que sofrem, que caem nas drogas, nos vícios, caem porque têm uma sensibilidade muito especial, muito aguçada e não conseguem ter respostas suficientes para o coração deles. E depois você sabe que o que o teu filho precisa é de Deus. Ao mesmo tempo que eu pedia socorro para Deus, eu sentia que Deus pedia socorro para mim, que Ele precisava de mim. E aí uma hora eu fui e dei o sim. Eu falei, não, fala Jesus, fala que eu... É isso que você quer para mim, né? Eu acredito que quando Deus entra, a droga sai. Mas não só a droga, sai a tristeza, entra a felicidade, sai a solidão, entra a alegria. A missão Belém, ela, do modo mais simples, ela me ajudou do modo mais simples, do modo mais pobre. Que ela simplesmente me acolheu e falou, eu confio em você. A casa é sua,
venha e veja o que Deus está operando no coração destes irmãos.